Aleluia. Vamos ouvir a nossa primeira palestra do fórum. O pastor Edson, amém, que vai estar administrando conosco essa tarde. Amém. Vamos orar pelo servo do Senhor, amados. Amém. Eu creio que Deus tem muito a realizar essa tarde, como já foi orado aqui, já foi dito. Deus, Ele está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus, graças a paz a todos, amém? Amém. Graças a Deus, chegamos e agora vamos escolher. Queridos, Mateus, vamos para Lucas mesmo. Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43, que é o nós temos desse fórum que fala sobre a questão de mordomia cristã. Lucas 12, versículo 42 e 43. Nos diz o seguinte: qual, pois, o mordomo fiel e prudente? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo e a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Queridos, que vamos falar hoje sobre as características do mordomo, que é a primeira palestra. Na realidade, nós vamos lembrar algumas coisas. Outros pode ser que a gente aprenda, mas para outros pode ser lembranças daquilo que a Bíblia nos mostra, daquilo que os textos bíblicos nos mostram da questão do mordomo. Por quê? Porque quando a gente entende a característica do mordomo, quando a gente entende a questão da mordomia cristã, a gente vai começar também a olhar para nós e sabermos quem somos. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada sobre mordomia e acha que só é para obreiro, e só acha muitas vezes que é para pastores, diáconos. Sim, eles também têm sua responsabilidade como mordomos, como obreiros, como dispenseiro, como administrador, como governante, seja o sinônimo que for. Mas nós, como cristãos, também temos. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação e cada um tem aquele dom a qual Deus nos deu. Não há uma pessoa aqui cristã que possa dizer que não tem um dom. Todos nós fomos agraciados pela misericórdia do Senhor com um dom. E este dom, aí a gente tem que descobrir. Aí oração, palavra, à medida que Deus vai nos mostrando, trabalhando, moldando a nossa vida diariamente, a gente vai descobrindo quais são os dons que temos. Pode ser um ou pode ser mais. Já dá para colocar os slides? Bom, essa parte antes de entrar na característica mesmo, a parte da doutrina, essa parte da doutrina da mordomia, ela é ensinada do começo ao fim da Bíblia. Ela alcança e envolve todos os povos de Deus em épocas diferentes, seja antes ou pós da aliança, vamos dizer assim. A doutrina da graça era aplicada tanto à velha como à nova aliança. Pós-Cristo, antes de Cristo, vamos dizer assim. O que ela nos mostra principalmente? Seria a confiança que Deus tem, né? Confia os seus bens, os seus dons ao homem, a fim de que ele administre com sabedoria, com diligência, com honestidade, com fidelidade. Trata-se de uma relação de confiança entre o Senhor e o seu mordomo, ou seja, seu servo. E ela é fundamentada praticamente na graça, principalmente na graça. Querido pastor Jailson, abração no coração, meu amado. Então,
como um versículo para nos lembrar sempre, lá 1 Pedro 4:10 nos vai lembrar: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Então cada um exerça o dom que recebeu de Deus. Qual será o dom? Qual será o dom de cada um? Qual é aquilo que Deus quer que você exerça? A gente vai descobrir. Isso, no caso, você particularmente vai descobrir. Eu entendo que o meu dom é de ensino. Eu entendo que a parte que Deus me trabalha com a minha vida é justamente ensinar. E não só numa sala, como eu estava conversando com o pastor há pouco tempo aqui, que ele também é um mestre nessa área. Mas ensinar a palavra de Deus, seja para um, para dois, para três, para vários, não interessa. Mas ensinar para que a pessoa entenda a palavra de Deus. Pode passar. A doutrina da mordomia é uma relação que ela trabalha principalmente de confiança, que se fundamenta na graça e não na lei. Porque a lei a gente torna-se escravo. E a gente fala que sempre a lei, hoje, nos dias de hoje, a gente entende que nós somos justificados e tudo Cristo cumpriu por nós. Aquilo que não poderíamos fazer, Cristo já fez. E nos deu, como entra justamente a salvação pela graça. Então essa mordomia hoje, ela é baseada na graça, ou seja, gratidão a Deus. Não é uma coisa que você tem que ser obrigado e a gente tem que tirar, porque a gente sempre se lembra de mordomo, aquele empregado da casa que é obrigado a cuidar das coisas do seu patrão. E a gente tem sempre a ideia do quem é que assiste um pouquinho de filme sabe do Alfred lá do Batman, né? Do Bruce Wayne, ou outros mordomos que tem como exemplo. Mas a questão é que muitas vezes a ideia do mordomo para a gente é aquela pessoa que muitas vezes faz as coisas obrigado ao seu patrão e muitas vezes furta. E tem aquela velha história: qualquer problema, num crime numa casa, o culpado é o mordomo, né? Mas a nossa visão aqui é a mordomia cristã. É entendermos quem é Deus e quem somos nós. Pode passar o próximo. Porque justamente dentro da doutrina cristã a gente tem que saber que existe um Senhor e existe um servo. Aí vem a pergunta: quem somos? Senhor ou servo? Quem na realidade nós somos? Senhor ou servo? Não, mas eu já entendi isso aqui, pastor. Eu sou servo. Muitas pessoas falam de boca, mas não são de coração. Problema muito em várias igrejas, independente de placa, denominação, a gente tem um problema hoje de muitas pessoas abrirem a boca para falar, mas não fazer realmente o que tem que fazer. Ser servo. Não, mas eu sou pastor, ovelha. Ah, mas eu sou presbítero, ovelha. Mas eu sou diácono, ovelha. Eu sou auxiliar, ovelha. Todos nós somos ovelhas perante a Cristo. Existe a responsabilidade do chamado para cada um ser às vezes mais pesado do que o outro. Mas todos nós somos ovelhas. E essas ovelhas, eu vou tratar de ovelhas agora como mordomos, todos somos diante de Deus. Mas muitas pessoas ainda não sabem essa pergunta: se é Senhor ou se é ovelha. Desculpa, se é Senhor ou se é mordomo. Muitas pessoas hoje ainda na igreja acham que devem agir de qualquer forma, fazer de qualquer jeito e ter a ousadia de ordenar a Deus fazer alguma coisa. Aí é que é o problema sério. Por quê? Independente da questão reformada ou não, não vou entrar nesse ponto, mas aquela questão de o temor de Deus nesses últimos dias está esfriando para alguns corações. Muitas pessoas hoje, infelizmente, nas igrejas estão perdendo o tremor e o temor diante de Deus.
não conhecem quem é Deus e não têm a ideia às vezes de quem é o Senhor e quem Ele é. E isso é um princípio básico para a mordomia cristã, é nós entendermos que somos servos, ou quando o grego vai dizer doulos, ou escravos. Ah, não, escravo não, que é isso? E Paulo ainda vai mais firme: eu sou escravo da orelha furada. É aquele que tem a marca do dono. A Bíblia nos fala, queridos, lá em Efésios, antes da gente entrar no próximo, a Bíblia nos diz que nós somos o quê? Comprados e selados em Cristo Jesus. O Espírito Santo hoje é a marca em mim e você, por isso que Ele habita em nós, para dizermos: eu e você temos um dono, que é o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Nós temos a marca, o selo que nos autentica dizer que somos de Deus. Mas isso também está nos dizendo que nós temos um dono, um Senhor. E aí é onde entra, muitas pessoas não querem. O pessoal gosta muito de falar, né? O Senhor é o meu pastor, aí pula às vezes: o Senhor, nada me faltará. O pastor fica, porque a ovelha obedece o pastor. Vamos passar. A Bíblia vai em vários pontos, eu só escolhi aqui 3 versículos, mas vai mostrar em muitos mais versículos 3 pontos para sempre mostrarmos que o Senhor é o Criador e é dono de tudo. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o Senhor e os que nele vivem. Isso está em Salmos 24, versículo 1. Atos vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Colossenses nos vai dizer: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou sabedoria, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. E tem muito mais versículos que podem nos dizer que Deus é o Senhor, dono de todas as coisas. Ele é o soberano, o Senhor, o Altíssimo, o proprietário, vamos dizer assim, porque trabalhando sobre a questão da doutrina, né? Tudo o que tem direito, toda a criação é dele, porque ele criou. Coisas que hoje a gente nem sabe, coisas que a gente especula, coisas que a gente acha, tudo pertence a Deus. Lá em Isaías fala: o sol, a estrela, as luas, as demais coisas, todas as coisas pertencem a Ele. Então a primeira coisa da mordomia é se colocar em nosso lugar. Se alguém tem dúvida quem é mordomo e quem é Senhor, abra a sua Bíblia. Nós falamos, dizemos e pregamos que ela é a nossa regra de fé e prática. Nós falamos e testemunhamos com isso que o Senhor é o nosso Deus. Então, se Ele é Deus, se Ele é nosso Senhor, então a sua palavra se torna para a gente aquilo que Deus revelou para mim e para você. Então, quando Ele revela, também Ele está revelando que Ele é meu Senhor, acima de todas as coisas. Pode passar, amado. Deus, Ele é o autor justamente da mordomia, da doutrina da mordomia. Ele é o autor da mordomia. Quando Ele começou a criar todas as coisas, lá em Gênesis 1, 2, Deus deixou uma coisa interessante. Tem um autor chamado da teologia do Antigo Testamento, Merrill. Ele vai falar uma coisa interessante, que nós, como imagem de Deus, representamos o Senhor.
Então, quando Deus criou todas as coisas, fez lá o céu, terra, mar, tudo direitinho, criou todas as coisas. Depois, por último, ele criou o homem e colocou o homem nesse habitat. E aí ele vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou homem e mulher, imagem, né? A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: seja férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem, mais uma vez, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movam pela terra. Quando isso aqui está no 1, quando chega no 2, que ele vai explicar mais detalhado a criação, principalmente do homem, ele vai chegar e vai dizer no versículo 5, no capítulo 2: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? Se você for no raiz da palavra, é governar mesmo. Domine, governe, cuide, cultive. Deus criou, mas Deus não estava lá dizendo: você vai, fruto não, você vai cuidar, você vai cultivar, você vai trabalhar aqui. Abrindo um parênteses aqui, quem não gosta de trabalho, deixa eu só te dizer uma coisa: o trabalho foi criado antes do pecado, viu? Então o trabalho é bom, é bênção. E depois que no final, quando vai terminar, ele vai dizer que é muito bom. O trabalho estava no meio. Brincadeira, gente. Mas Deus criou e deu essa designação ao homem: governe, administre. E isso tudo é sinônimo de, quando você vai pegar a palavra economos, que quer dizer justamente no grego, que quer dizer mordomo, está lá na raiz da palavra. Domine, cuide, administre as coisas do seu dono. É isso que Deus fez. E Deus, quando toda a virada da tarde, ele vinha e conversava com o homem, mas na sua ausência, vamos dizer assim, o homem estava lá como representante de Deus. O homem estava lá para representar o Criador. Por isso que ele falou: domine, cuide, guarde. Claro que não vamos, na essência não vamos falar, mas na representação sim. Você está ali para cuidar, você está ali para me representar, você está ali com o papel de cuidar aquilo que eu criei. Está nas suas mãos. Você agora é o mordomo. Eu estou te dando vamos dizer, o papel, né, para que você cuide. E aí Deus coloca ele e diz: agora você vai cuidar. Irmãos, se a gente parar um pouquinho para pensar, as coisas de hoje são muito diferentes. Eu já estou falando do antigo, já no princípio. As coisas de hoje são diferentes. Quem Deus nos responsabilizou para hoje levar a palavra do Senhor? Não somos nós? Quem hoje Deus responsabilizou para dizer que é sacerdote, para dizer que tem que representá-lo onde ele estiver, para abrir a boca e falar, testemunhar dele? Não somos eu e você? Embora que meio, infelizmente, aí no capítulo 3 já entra o pecado, mas embora que o pecado tenha entrado, o princípio da mordomia não mudou. Só que nós hoje, para representarmos, precisamos primeiro aceitar Jesus Cristo, estar realmente dentro da sua palavra, ter Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitando em nós, e aí a gente pode exercer essa parte de mordomia ou representá-lo. Quando Deus fez isso, Ele criou a mordomia. Então, se Deus é Senhor, nós somos mordomos, nós não somos donos, somos administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A característica maior do servo é entender que ele é
servo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Parece redundante o que eu estou falando, mas as pessoas não entendem isso. A característica maior do mordomo é ser servo de Cristo, servo de Deus. Essa é aquilo que muitas pessoas não aceitam, de ser a palavrinha lá chamada escravo. Eu não estou falando aqui de questão de livre-arbítrio, estou falando disso não. Eu estou falando de você entender quem é você e quem é Deus. Deus é o dono da nossa vida. O Salmo, se eu não me engano, 104 vai dizer que se Ele nos tirar o fôlego de vida, morremos. Em versículos anteriores a gente viu que todas as coisas são deles, é dele, mas pela sua graça e pela sua misericórdia Ele nos permitiu. Warren, que é um outro autor, ele vai falar o seguinte: o mordomo não possui bens, ele tem privilégio de desfrutá-los e usá-los a modo de beneficiar o seu senhor. Principalmente a palavra mordomo, ou seja, economos, ela vem principalmente lá do grego, entendimento, porque na época existia realmente o mordomo que o seu patrão não se preocupava com nada. A gente tem um exemplo disso na Bíblia. Você tem na casa de Potifar quem tomava conta de todas as coisas, não era José? Então mais na frente você vai ter a entender que o mordomo era aquele que o patrão saía, deixava ele tomando conta de todas as coisas, de tudo, e não se preocupava, porque o mordomo estava ali para administrar, cuidar, as coisas até multiplicar. Você vê na vida de José, né? José tomando conta lá das coisas, as coisas se multiplicavam. E o pessoal olhava para José e Deus é com esse. Ele entendia que Deus era com ele. Nós não somos diferentes no dia de hoje, amados. Não somos diferentes. Podemos ter responsabilidades, cargos ou vocações diferenciadas, mas Deus nos deu também o dom. E nós, como mordomos, como entra lá em questão de Pedro 4:10, temos que usar esses dons para ajudar o próximo. Pode passar. Deus é o autor da doutrina da mordomia, porque Deus pôs Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar. Adão não era dono do jardim, mas apenas um mordomo. A relação do homem com as coisas criadas é apenas justamente de administração, de mordomia. Deus designou o homem como gestor, mordomo da criação, com a incumbência divina de sujeitá-la e dominá-la, justamente a questão de representar, né? De cuidar. O mordomo, aí eu já falei de economos, né? Que significa da questão de administrar a casa. O mordomo é aquela pessoa a quem o Senhor entrega tudo quanto possui para ser cuidado e desenvolvido por Ele. Pode passar. A parábola dos talentos vai nos mostrar isso direitinho. No sentido, a gente vai falar da volta de Cristo, mas dentro da parábola dos mordomos tem umas lições para a gente ver sobre mordomia assim. Pode passar. Pode. A primeira, a gente já viu isso: Deus é dono de tudo que existe. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Olha, ele vai ausentar, ele vai sair, ele vai deixar totalmente tudo ali para que os seus mordomos tomem conta, dos seus servos tomem conta. Se a gente for parafrasear justamente com a questão da volta de Cristo, é entre justamente quando Cristo sobe até a sua segunda volta. Justamente esse tempo que ele vai, no versículo 2, 15 também vai dizer, né? Da questão da sua partida que ele vai, é justamente sobre a sua ida, a sua ascensão até a sua volta.
Mas enquanto isso, tem as lições do mordomo para a gente. A primeira é entender que, embora que ele não esteja presente, ele é dono de todas as coisas. A segunda, cada pessoa é um mordomo que recebe de Deus algum talento para administrar. Não tem essa pessoa que não tenha. Deus deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1. Então cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. Mas um dia vai voltar. E aí a gente para olhar. E se Cristo, como diz a palavra, Ele é dono de todas as coisas, Ele é proprietário de tudo, o que hoje eu estou fazendo com aquilo que Ele colocou em minhas mãos? A pergunta justamente para a igreja, para nós, é o que eu hoje como mordomo estou fazendo com aquele talento, aquilo que Deus, aquele bem que colocou na minha mão. A gente tem ideia de talento ser uma moeda, mas não é uma moeda, é uma porção de dinheiro. Então cada um recebeu um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, conforme a capacidade do que ele podia fazer. Assim também é na igreja. Então, o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? O que a gente está fazendo? Porque, irmãos, se eu tenho uma ideia que eu não sou dono, como é que eu vou tratar aquilo que Ele colocou na minha mão? Se eu tenho ideia que eu não sou dono, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, colocou na minha mão e eu sou responsável por aquilo? Uma pessoa chega, compra um carro novinho, e antes mesmo de ele usar, ele diz: vai ali no carro, vai ali em João Pessoa e volta. Como é que a gente ia se sentir num momento desse? Pegando um carro novo, praticamente você vai usar antes do dono, ter essa responsabilidade. Estou dando só um exemplo para parafrasear. Só que dentro da questão cristã, o que Deus colocou na sua mão, na nossa mão, e eu estou fazendo hoje com isso? Isso eu não estou falando porque a gente se lembra sempre da questão de dinheiro, mas eu estou falando no geral. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Eu estou produzindo? Eu estou enterrando? Cada pessoa ele deu um ponto. Coloca o outro aí, por favor. Então, ele é dono, ele deu os dons. Dá para passar? Cada mordomo tem o dever de multiplicar o patrimônio que recebeu. No caso aqui, do texto em si. E se você vai encontrar também lá em Lucas, que é um texto parecido, alguns dizem que são diferentes, mas o contexto praticamente é a mesma coisa. Lá em Lucas ele vai dizer ainda: está aqui, negocie e depois me devolva, ou seja, multiplique, faça crescer. E aí eu fico pensando, e a gente deve pensar também um pouco sobre isso. O que Deus me deu, eu estou realmente usando? Não, mas eu sou aqui, sou assim, sou outro, sou aquilo outro. Eu tenho medo, eu não gosto de pegar no microfone, eu tenho medo de vir aqui à frente. Eu não sei, eu tenho vergonha de fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mais na frente você vai ver que até o servo que não produziu, ele diz: eu sei que tu, Senhor, é dessa forma. Ele começa a colocar já a culpa em Deus. Mas quando é que a gente vai parar
e pensar realmente que se Deus me deu algo, Ele sabia que eu teria capacidade nele. Se mesmo que a minha não tivesse, mas dele eu vou ter, porque Ele vai trabalhar na minha vida para que eu tenha a capacidade de produzir através desse dom. Eu vou ter capacidade de pregar, eu vou ter capacidade de evangelizar, eu vou ter capacidade de qualquer outro ponto, que seja aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu vou ter capacidade de abençoar a igreja com o dinheiro que Ele me dá, com aquilo que Ele me fornece, que Ele me abençoa, eu vou ter. Mas quando a minha mente, ela não reconhece Deus como Senhor, sabe, eu não consigo ter temor e tremor de Deus, eu começo a achar que eu posso fazer da minha forma. Eu posso achar que de repente eu não sou mais mordomo. Eu começo a ser senhor, tentar ser senhor da situação, na maneira de dizer. Mas é muito complicado. Porque a Bíblia nos diz, Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Deus tem os seus meios de trabalhar na minha vida e na sua vida para chegar ao ponto que Ele quer. Eu sempre gosto de lembrar de um versículo que tem lá atrás, que Deus colocou uma nação inteira no deserto para saber o que ela tinha no coração. Quanto mais você acha que Deus não vai tratar da gente individualmente, queridos. Se Deus tratou aproximadamente 5 milhões de pessoas no deserto, você acha que Deus não vai chegar a tratar individualmente eu e você? Você acha que pode fazer aquilo que você quer, da maneira que você quer, do jeito que você quer? Eu fico ainda maravilhado, porque também a gente passa por esses pontos, com a misericórdia e a graça do Senhor. Como Deus tem a sua maneira de tratar, os seus meios de tratar a gente, o meio de aparar as arestas, o meio de nos fazer e moldar do jeito que Ele quer. Agora isso dói, que muitas vezes o vaso tem que ser quebrado, muitas vezes o vaso tem que ser totalmente quebrado para refazer da forma que Ele quer, mas vai ficar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer usar, porque Ele é Deus das nossas vidas. É que nem o nosso amigo Jonas. Vai para Nínive. Vou não. Pegou o expresso lá para a Espanha. No meio do caminho, as ondas aumentam, o mar começa a ficar revolto, e aí vem aquele, até que sabem quem é ele vai para o mar, o peixe engole Jonas. Ele passa 3 dias até que ele ore e comece a entender que ele tem que fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, amados, às vezes como Elias, a gente tem que parar numa caverna para Deus chamar e nos tirar lá e dizer: olha, eu vou tratar com você dessa forma. Quando a gente não entende que é mordomo, Deus nos faz entender que nós somos. E dói, mas louvado seja o nome do Senhor, porque essa dor um dia vai se transformar nós na frente, em você e eu glorificarmos a Deus. Dói entrar num molde que o Senhor quer, às vezes não nos agrada, às vezes nós queremos pular para um lado, para o outro, nos encontramos só, o silêncio de Deus, o tratado do Senhor, até que nós venhamos a entrar naquilo que Deus quer. Abra os olhos para entender que nós somos servos de Deus, que a gente possa abrir os nossos corações, os nossos olhos, para entender quem somos diante de Deus, irmãos. Pode passar, amada. A gente pode resumir o ensino da parábola em 5 pontos. O primeiro é o princípio da propriedade. Deus é dono de tudo que existe, inclusive de nós, seus servos. Somos apenas mordomos desses bens.
que lhe pertence. O segundo princípio é responsabilidade. Todo mordomo é responsável pela administração dos bens que lhe foram confiados por Deus. O proprietário tem direito, o mordomo tem o quê? Ele deve trabalhar para multiplicar o bem que lhe é confiado. Eu, às vezes, fico me segurando, e muitas vezes eu não aguento para falar quando a pessoa quer dizer que Deus vai fazer do jeito da forma dela. A Bíblia ela vai trabalhar, vai nos mostrar que até para ir para um canto lá em Tiago vai dizer: eu só vou para tal canto se Deus assim permitir. A Bíblia vai nos tratar, e antes disso ele vai nos lembrar que somos que nem uma erva do campo. Um dia está lá linda, daqui a pouco vem um vento, acabou. É passageiro. Então a gente olha assim, poxa, existe um tempo que justamente vai prestar contas, né? Todo mordomo prestará conta da mordomia, isto em tudo: tempo, dinheiro, dons, trabalhos, oportunidade e relacionamento. Existe o tempo em que o Senhor partiu, e existe o tempo que o Senhor vai voltar. Nesse tempo tem outro tempo, que é o tempo de vida dos mordomos. Há quanto tempo o Senhor partiu? E um dia ele retornará. Mas na nossa morte, quando nós ressuscitarmos e estivermos com Ele, prestaremos conta. Irmãos, e neste dia, não dá para ficar, às vezes, como nós ficamos diante de seres humanos, que a gente omite ou esconde alguma coisa. Deus tem tudo escrito na nossa vida, nada se oculta aos olhos do Senhor, nada se esconde diante de Deus. Deus sabe da minha e da sua vida, os pensamentos que nós, sabe? E nós prestaremos contas como mordomos de Deus, sim. Para que essa prestação de conta? Todo mordomo será recompensado por Deus com, infelizmente, tem o bem, mas também com o mal, conforme a maneira que nós administramos aquelas coisas que Deus nos passou. Ele vai chegar lá no Mateus 25, 26, vai dizer: o Senhor chama o servo de mal. Por quê? Aí mal quer dizer maldoso, danoso, maligno. Por quê? Porque simplesmente ele pegou o dom que Deus deu, o talento que Deus deu, e escondeu. E ainda quis botar a culpa no Senhor, porque ele disse: eu sei que tu esqueci o termo agora, mas tipo duro, eu sei que tu é carrasco, eu sei que tu és Senhor, por isso que eu escondi. Mas Deus, quando deu, no caso o Senhor, quando deu os dons, os talentos, Ele deu para que cada um fosse e multiplicasse. E ainda até disse: se você não pode fazer, coloca no banco para o banco fazer para mim. Mas trazendo para a gente, irmãos, para nós aqui, como mordomos de Deus, não tem como dizer: ah, ele tem um talento, ele não tem. Não, todos nós, eu quero lembrar, ser bem enfático nisso, todos nós aqui temos dons, talentos que Deus nos deu. Não tem como dizer que não tem. Todos nós. Agora, o que estamos fazendo, que é o grande problema, nesse tempo que Deus nos deu de vida, o que estamos fazendo? Porque um dia, ou a morte física, ou o arrebatamento, se a hora que o Senhor voltar, o dia aqui vai findar. Mas aí, como prestaremos contas a Deus? E como o Senhor vai nos recompensar?
Pode passar. Como usar também esse dom? Como usar essa mordomia? E eu já vou encerrar. Como usar essa sabedoria da mordomia cristã? Paulo, é interessante, Paulo começa a falar sobre como está o céu, o arrebatamento, as demais coisas. Daqui a pouco Paulo corta e chega no último capítulo e começa a dizer: vamos trabalhar de mordomia. Aí Paulo vai dar 3 características interessantes para a gente sobre mordomia cristã. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, do 1 ao 24. Mas aqui do 1 ao 4, Paulo vai dizer a mordomia do dinheiro. Ah, agora eu vou mexer no bolso de vocês, viu? Parece que eu não vou mexer no meu também, né? A preocupação com os pobres. Paulo estava preocupado. Por quê? Paulo fala de oferta para os irmãos de Jerusalém, devido a uma grande fome que empobreceu as pessoas. Depois da ascensão de Cristo, teve um grande problema dos incêndios em Roma. E aí começaram as perseguições, demais coisas. E em Jerusalém também veio uma grande fome. E essa fome veio de uma maneira que empobreceu todos os moradores, principalmente quem vai passar necessidade, as viúvas. Porque quando os filhos não tomavam conta, ela vivia de esmola. Lembra daquela viúva que deu uma dracma? Daquela viúva que colocou lá o que ela tinha? Justamente ela provavelmente seja uma das pessoas que recebia esses auxílios. E ela recebeu e foi lá e colocou lá. E aí, irmãos, quando a gente fala de mordomia do dinheiro, a gente está falando de ajudar as pessoas. No caso aqui, Paulo, nesse ponto, falava de uma ação social. Mas Paulo também, ele incentivava as pessoas a contribuir. Por quê? Ele falou da necessidade das pessoas. Paulo também lembrou de doar, que era um momento de adoração, e não apenas um momento qualquer, era um momento de adorar a Deus com aquilo que Deus nos deu. Era um momento de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Um privilégio que ele disse que era para todos. E que o dinheiro deveria ser administrado com transparência, ou seja, o tesoureiro, a igreja, as demais pessoas deviam passar para a igreja. E ele, no caso, ele disse: olha, quando for lá, vai uma comissão, nas minhas palavras, vai uma comissão financeira, acompanha até chegar o dinheiro lá e confere. Se precisar, eu também vou. Palavras de Paulo. Depois você confere lá na primeira carta aos Coríntios. Porque Paulo agia com transparência. Na igreja de hoje não é diferente, nós devemos agir da mesma forma. Qualquer coisa que o nosso pastor aqui faz, ele está sempre dizendo: ó, fiz isso, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Isso deve ser feito, deve ser refletido. Creio que os seus pastores estão aqui de outras igrejas também fazem isso. Mas é uma coisa da gente mostrar onde está sendo o dinheiro aplicado. Mas aí é o outro lado da história. Nós, como mordomos de Deus, estamos também fazendo a nossa parte, que é ofertar. Paulo estava falando de oferta, não estou nem entrando em dízimo aqui. Paulo estava falando de uma grande oferta para ajudar os irmãos. Quando vem a questão de trabalhar em prol da igreja, fazer alguma coisa, vamos evangelizar, vamos fazer aquilo outro, irmãos, o dinheiro está conosco. É nós que chegamos e ofertamos, dizimamos para que a igreja possa fazer as coisas. Esse fórum está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Mas muitos de nós, indireto ou indiretamente, contribuiu para que isso aqui esteja acontecendo. Seja financeiramente, seja voluntariamente, seja em serviço, onde foi, mas você esteve aqui, ajudou, e está aqui o fruto, e está só começando. Daqui a pouco vai ter mais coisas ainda, e Deus vai nos abençoar sempre. Mas você vê que quando a coisa começa a tomar justamente esse ponto de usar com sabedoria a mordomia, ou seja, os talentos que Deus te deu e nos colocou em nossas mãos, do que a gente pode fazer, seja na questão física ou espiritual. Pode passar, Amada. A mordomia do tempo. Eu estou olhando o relógio porque estou vendo uma placa subir ali dizendo: sai fora.
A mordomia do tempo. Dois pontos importantes para a gente entender, que também na parábola também fala. O uso sábio do tempo pois desperdiçar o tempo é jogar fora as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Se não formos sábios naquilo que Deus coloca diante da gente, a gente perde a oportunidade. E como saber se vem de Deus? Você vai entender que é do Senhor. Paulo vai nos mostrar e dar um exemplo informando seus planos. Olha, mas reconhece que esse plano somente será realizado se Deus permitir. Eu vou estar aí com vocês, mas ele vai dizer, se Deus permitir. Há dois extremos precisamos evitar: não fazer planos ou fazer os planos sem submetê-los à vontade de Deus, na direção do Senhor. Todo plano deve estar debaixo da direção de Deus. Está lá em Tiago, que nos fala que antes da gente fazer, a gente tem que dizer, eu vou para tal canto, mas se Deus permitir. Será que as pessoas dizem isso hoje? Eu vou, se Deus permitir. Será que as pessoas realmente falam isso hoje ou não? Vai de qualquer forma. Provérbio nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso programar qualquer coisa, mas a resposta só vem de Deus. E para encerrar, aproveitar as oportunidades e entrar pelas portas que Deus abre. Acho que repetiu, não? Que o último ponto é o relacionamento das pessoas. Volta o versículo anterior, volta o anterior. Quando a gente aproveita justamente aquilo que Deus abre, Deus tem duas coisas, né? Pode acontecer: a oportunidade e a dificuldade. O que acontece justamente? Paulo estava dizendo que uma grande porta estava se abrindo, porém haveria uma luta por causa dessa porta. E a gente sabe, e a gente vê nos versículos que a oportunidade aparece também com a dificuldade de concretizar. Por quê? O fato de Deus abrir o caminho não significa que vamos ter uma jornada tranquila. Em vez de ficarmos reclamando dos obstáculos, devemos usar as oportunidades e deixar o resultado com o Senhor. É Ele que vai fazer. A lição que Paulo ensina é clara: a presença da oposição não indica que sairemos da vontade do Senhor. As coisas contrárias vêm, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Deus é Senhor da nossa vida, Ele guarda a nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida. A gente acabou de olhar lá atrás, querido, em versículos anteriores, que Ele é dono de todas as coisas. Ele vai fazer a gente passar pelos obstáculos. Ele é Senhor. E por último, a mordomia do relacionamento, ou seja, Paulo também vai valorizar a relação das pessoas, um com os outros, né? Paulo valoriza que ele não era apenas um ganhador de alma, mas ele também fazia amigos. Ele é encorajador, ele tinha a capacidade de mobilizar as pessoas, de se envolver no trabalho do reino de Deus. Dinheiro e oportunidades não têm valor sem as pessoas. O maior patrimônio da igreja são as pessoas. Nós precisamos ter esse relacionamento de irmãos. Mas, repito, precisamos um dos outros. Amém? Pode. Os 3 livros básicos que eu usei, certo? Dízimos e Ofertas, Teologia do Antigo Testamento, de Merriam. O outro lá é do Hernandes, e daqui também 1 Coríntios também é do Hernandes. Então, queridos, o resto foi mais questão bíblica ou a gente pesquisa em alguns sites. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que a gente saia pelo menos com isso. Para mim o meu trabalho aqui
já foi bem aceito. Nós somos mordomos e não senhor. Nós somos servos. As principais características de um servo de um mordomo ou servo é entender que Deus é Senhor da sua vida, é entender que Deus lhe deu um dom, e entender que nós temos que trabalhar com esse dom para multiplicar. E há um tempo para que isso aconteça, porque eu não sei até quando eu vou estar vivo, ou você vai estar vivo, ou Cristo vai voltar. Mas desse tempo que estamos, nesse tempo que estamos aqui, que a gente possa trabalhar para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradecer pela vida do pastor Edson, que nos ministrou essa palavra aos nossos corações. Sairemos aqui com a certeza de quem nós somos, o que Deus nos confiou, né? Muitas vezes colocamos a responsabilidade, tiramos de nós e colocamos aos outros, né? A responsabilidade de educar meu filho é do presbítero, não, é dos pais, né? Não, aí a responsabilidade de cuidar da igreja é do diácono, não, somos nossa, né? E se nós não entendermos o que nós somos em Cristo Jesus, no reino de Deus, amados, um dia, como o pastor Edson já falou aqui, um dia Deus irá prestar contas, e a gente vai ter que acertar as contas com o grande Senhor, porque nós não somos o Senhor, nós somos apenas mordomos. Amém?